Graça e paz, amém? Amém. Deixa eu fazer um primeiro pedido. Nem preciso mais, já botaram ali o relógio. Acho que o pessoal já tem noção da minha falta de noção e já me ajudou com um relógio ali para eu não matar ninguém de fome, né? Bem, a gente está propondo esse tema esse mês, conectados pela dor. A dor é extremamente democrática, não é? Ela vem para todo mundo de alguma maneira. Ela é muito popular. E a gente precisa tocar nesse assunto. A gente precisa saber que nós estamos nessa posição de ora sentir dor e de ora também, como cristãos, sermos aquela mão que vai trazer a cura para a dor. E a gente vai começar a conversar hoje, tratando desse estado de coisas. Mas eu não gostaria de prosseguir antes nessa conversa da gente sem orar, porque esse assunto é muito sério e ele é muito importante para todos nós. Então vamos orar. Deus, a gente procura fortalecimento no Senhor, porque a gente mesmo não tem. A gente busca sabedoria em Ti, meu Deus, em Ti, Pai, de tudo que é sábio, de tudo que é bom, porque na gente mesmo a gente não tem nenhum saber que seja relevante, que seja importante para um tema como esse. Então, o pedido de todo o nosso coração, Deus, é que o Senhor venha ao nosso encontro nessa manhã e nos encha do Teu Espírito Santo. Faça o Teu Espírito se erguer dentro de nós, porque nós pertencemos ao Senhor. Faça o Teu Espírito Santo mostrar os Teus caminhos elevados a cada um de nós, porque nós precisamos com urgência da Tua voz dentro dos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Por que é tão importante a gente falar desse tema, conectados pela dor? Porque a gente vive nesse contexto que o estado das coisas denuncia toda a carga de dor que nós vivemos na nossa sociedade. Essa dor que o mundo vê todos os dias e sente todos os dias, através dos meios de comunicação e através dos seus próprios sentidos. A gente vê esse caos instalado nos casamentos e nas famílias, fragmentadas, completamente definhadas, em estado de subnutrição completa, sem capacidade de gerir a si própria e assim se desfazendo todos os dias. Eu não vou pedir aqui para ninguém levantar a mão para perguntar assim: você conhece alguém que se divorciou? Você conhece alguém que é filho de uma família que experimentou essa experiência? Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui para dizer assim: você conhece algum lar desunido, alguma coisa assim? Isso nos leva a perceber que todos nós conhecemos alguém que viveu ou que conhece com muita proximidade famílias que experimentam esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a partir dessa ruptura toda que acontece nesse núcleo da sociedade, a gente vê que as pessoas elas são totalmente desconfiadas umas das outras. Que os filhos eles não podem confiar nos pais, porque os pais têm interesses pessoais que vêm antes dos filhos. Que eles não podem mais proteger, fazer companhia, aconselhar os filhos, porque eles têm interesses que vêm antes disso tudo, e é que as crianças e os jovens, os adolescentes estão simplesmente à mercê de toda a informação que a sociedade vai trazer, da mesma forma que marido e esposa não têm mais condições de conviverem debaixo do mesmo teto em harmonia, e muitas vezes os anos passam, existe ali um homem e uma mulher que dividem o mesmo teto, mas em absoluto são um casal.
E as famílias e as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, voltadas para os seus próprios interesses, voltadas para as suas próprias questões pessoais, vivendo assim uma ansiedade cada dia, porque recebe-se, desde que a gente nasce, uma notícia de que nós temos também que ser produtivos. Já que a gente não pode pensar que ninguém vai ajudar, a gente tem que ser produtivo. A gente tem que dar resultado. O valor que a gente tem diante da sociedade é de acordo com o resultado que você dá, expresso nos seus bens materiais, expresso na sua rede de influência e nas coisas que você vai poder proporcionar para si mesmo como benefício pessoal. Então a gente vive nessa sociedade que, ao mesmo tempo que respira desconfiança, volta-se para si mesmo e respira-se o individualismo galopante. Cada um pensa em si, cada um pensa na sua própria satisfação, cada um pensa em juntar o seu para o seu. A gente vê essa crise moral toda instalada na política. Isso é somente um reflexo dessa nossa sociedade que precisa pensar em si mesmo antes e que nunca é suficiente. A gente fica sabendo de notícia de apartamento abarrotado de dinheiro. E a cabeça de muita gente é: ah, se eu fosse vizinho. Ah, se eu soubesse. Eu queria só um pouquinho. Eu queria me beneficiar só um pouquinho. De modo que a gente vai vendo esse egoísmo, esse hedonismo, esse narcisismo se acentuando a cada dia que passa. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que botar a mão na consciência para a necessidade de haver uma campanha chamada Setembro Amarelo. Porque a sociedade que pensa estar crescendo, está decrescendo. E países como o Brasil, que antes se dizia que era um povo muito feliz, experimenta um caso crescente de suicídios, e que esse suicídio tem se dado na camada mais jovem da nossa sociedade. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Talvez eu pudesse pedir a alguém aqui para levantar a mão. Você conhece alguma família que experimentou o suicídio? Você tem algum parente que tentou o suicídio? Ao mesmo tempo que a gente vê no nosso país pessoas que são dependentes de antidepressivos. O Brasil é campeão mundial na venda de antidepressivo, ó. Antes se dizia que isso era privilégio de país rico. Não, isso acontece na Suécia, isso acontece no Japão. Está acontecendo aqui. Quantas pessoas para fugir da depressão não recorrem ao álcool? Quantas pessoas para fugir da depressão não recorrem às drogas? Quantas pessoas para fugir da depressão não recorrem a uma balada, a um sábado, a uma sexta-feira à noite, a alguma coisa que possa lhe valer de algum alento para essa vida? Quantos jovens, quantos adolescentes que para fugir da ansiedade, do medo, não buscam refúgio em horas de videogame, em horas de rede social, tentando maquiar a vida para parecer que a vida é menos ruim, é menos crua do que de fato ela é. E a gente vai concordar que viver hoje em dia está muito difícil, está muito complicado. Parece que tem um instinto de violência enfiado dentro de cada ser humano. Parece que a gente está todos os dias alternando a nossa posição entre verdugo e maltratado, entre algoz e entre vítima. Parece que a gente introjetou de fato o ser fera. Que nome ruim para um vestibulando, hein?
fera, ele não pode ser cordeiro. Ele tem que ser o que destrói. Ele não pode ser boi na boiada. A gente está levando a sério demais essa palavra, apartamento. Já notou que uma unidade habitacional tem um nome que vem do italiano que significa apartar? Está apartado. Acho que a gente está levando a sério demais esse negócio. Que a gente não sabe nem quem é o vizinho é um incômodo. O que ele quer, hein? A gente não consegue tolerar gente infeliz do lado da gente. A gente já tem problema demais na vida. A esperança que a gente tem no coração é a pessoa dizer assim, tá tudo bem, a pessoa dizer, tá. Porque é difícil demais a gente lidar com os nossos próprios problemas, que dirá com os problemas dos outros. De modo que a gente cria uma sociedade que alimenta a intolerância ao sofrimento, que repele o sofrimento, que ignora o sofrimento e que simplesmente entrega pessoas ao suicídio, à depressão, à ansiedade. Tem alguma coisa errada aí, não tem? A gente vê criança deprimida. A gente vê criança ansiosa. A gente vê criança entregue pelos próprios pais a esse estado de coisas. E que são ignoradas e que se diz, ela é assim mesmo, tímida. Existe uma diferença grande entre timidez e depressão. E você há de convir, se você pensar um pouquinho, você vai saber disso. E vai constatar isso. Houve um tempo na Bíblia que a vida humana tinha esse valor. E que a gente encontra uma identificação muito forte nesse contexto com a nossa sociedade de hoje. Esse era o tempo dos juízes. Era o tempo que cada um fazia o que queria. E parece que essa liberdade, esse excesso de liberdade que nos é dado hoje, só transforma a sociedade em mais egoísta, mais hedonista e mais ansiosa. E nunca satisfeita e nunca saciada. Esse era o tempo de juízes também. Era o tempo de uma sociedade que todo mundo fazia o que queria. Tinha liberdade para fazer tudo o que queria. Nesse contexto de juízes, e a gente não vai tratar do livro de juízes, mas inserida nesse contexto de juízes, se encontravam duas pessoas que se conectaram pelo laço da dor e do sofrimento, mas que ao mesmo tempo nos ensinam tremendamente a encontrar Deus no meio da dor. E o que é que esse Deus faz em meio à dor? Mas, preste atenção nisso, o que é que Deus quer fazer através de nós, em meio à nossa dor e em meio à dor do outro? De modo que essa conversa da gente, que teve essa introdução meio comprida, ela vai em momentos falar para você que sente uma dor existencial grande hoje, e para você que lida com pessoas que sentem dor. E aí a gente vai entender que as duas coisas biblicamente estão muito entrelaçadas, que são indissociáveis. E que a gente tem muita coisa importante para tirar da vida de Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma moabita, não era do povo de Israel, que se casou por sua vez com um marido que era israelita, mas que se mudou para Moabe, fugindo da seca, não é? Está lá no livro de Ruth, e a gente, pelo pouco tempo que a gente tem, não vai ter condições de ler isso tudo, porque a gente vai afunilando essa conversa da gente para o texto que falou ao nosso coração e que eu quero compartilhar com os irmãos, né? Apesar da gente ler mais um texto anterior a esse. E aí Ruth era essa pessoa moabita que
começou a viver nesse casamento, mas que de repente experimentou um luto. O marido morre. E que ela se conecta pela dor com a sogra, que experimenta o luto mais absoluto que qualquer pessoa nesse mundo pode experimentar. E que eu não desejo para absolutamente ninguém, que é a perda dos filhos. Noemi, que era a sogra de Ruth, ela tem 2 filhos e ela perde os 2 filhos. Antes de perder os 2 filhos, ela perde o marido e ela se encontra num estado de depressão absoluta. Uma crise existencial sem precedentes na vida daquela mulher, que recebe o nome de Noemi. E o nome dela não era de graça, o nome dela significa agradável, gente boa. Eu acho que Noemi, antes disso tudo aqui acontecer, era essa senhorinha da SAF, que participa de tudo, sabe? Que dá abraço em todo mundo e que faz questão de levar um bolo bem bom para a reunião. Sabe como é? Eu acho que Noemi era esse tipo de gente, animada pra cima, mais animada do que adolescente, né? Que adolescente é meio piongo às vezes, né? Aquela coisa meio morta, né? E essa senhorinha da SAF tem muito a ensinar, viu? Para quem é jovem e adolescente, tem uma energia de vida tremenda, né? E aí eu acho que Noemi era esse tipo de pessoa, mas quem é que aguenta, por forte que seja, tanta perda? Quem é que aguenta, por forte que seja, tanto luto? E Noemi, ela não só experimentou esse luto, mas ela também experimentou a escassez. Porque onde ela estava começando a secar e a disponibilidade de alimento estava começando a acabar. Há de se dizer também que na terra de Moabe não existia nenhuma lei que amparasse viúva, era cada um por si, né? Há de se dizer também que em Israel, cada um fazia o que queria. Então, cumprir a lei de Deus era facultativo. Era se quisesse, se fosse conveniente. De modo que essa mulher que experimentava a provisão que vinha do marido e dos filhos, agora não tinha absolutamente nada com que se pegar nessa vida. E mais do que isso, ela como pessoa mais velha se sentia responsável pelas 2 noras. E agora, a pessoa envolta no ambiente de dor, no ambiente de amargura, ela vai aconselhar. Deixa eu dizer uma coisa que me ensinaram nessa vida e que é importante a gente saber. O coração aflito é o pior conselheiro. O coração aflito é o pior conselheiro. Meu querido, eu disse para você que eu ia conversar a hora quem tivesse com dor e a hora quem tivesse auxiliando a pessoa na dor. Primeiro conselho que eu quero lhe dar, baseado no sofrimento de Noemi. Se seu coração está aflito, cuidado com os conselhos que ele vai lhe dar. Porque inclusive o seu coração, que está corrompido pela dor, pelo luto, pela escassez, pode dizer para você pôr um fim na sua vida. Esse é o pior conselho que você pode ter. Pode lhe dar o conselho de desesperada existência. Esse é o pior conselho que ele pode lhe dar. Foi o que Noemi fez. Noemi se entregou. Pobrezinha de Noemi. Ela chama as 2 noras e diz assim: ô minhas filhas. Até nisso ela conseguia ser doce. Ela chama de minhas filhas. Que coisa bonita. Ela diz assim: vê, o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. Eu amo muito vocês, são minhas filhas. Então eu sou responsável por vocês. Para dizer assim: olha, segue a tradição. Volta para a família de vocês, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Só que isso para uma senhora de idade, que não tinha casa, que não tinha recurso, significa o que, gente? Se não é a morte. Noemi estava entregando a vida. Noemi estava entregando a todo o drama que ela estava vivendo. Ela estava dizendo assim: para vocês tem esperança, para mim não tem não, viu? Eu vou morrer, é isso. Eu estou entregue. Não tem mais sentido. O que é que eu vou fazer mais? O sentido da mulher antigamente, que era ter uma família, Noemi não tem mais. Uma entrega. Fazer o quê? Vão embora, vão embora. Vão, como dizia no interior, eu acho que Noemi tinha sotaque, eu não sei porquê, mas eu acho que Noemi tinha sotaque do interior. Ela disse assim: vá caçar rumo.
Tá rindo porque conhecem, né, sotaque? Já viram, né? Ou já ouviram em algum lugar, né? Vá caçar rumo. Não dá não para vocês estarem aqui não. Elas choram, elas se abraçam, elas experimentam aquela dor ali junto, elas se conectam pela dor, só que essa conexão pela dor, ela tem limite. E para Orfa, que era uma das noras, tinha limite. E Orfa diz assim: Noemi, eu realmente te amo muito, mas eu vou seguir meu caminho. Mas para Ruth esse negócio não tinha limite não, viu? Para Ruth, esse negócio, essa conexão era forte demais. Ela sente muito a dor de Noemi. E ela diz assim: Noemi, eu não vou te deixar não, Noemi. Aí Noemi, menina, vai embora, menina. Aí Noemi, eu não vou te deixar, Noemi. E aí eu vou pedir para vocês, para os queridos, por favor, abrirem a Bíblia comigo lá no livro de Ruth. No primeiro capítulo. Desculpa por demorar tanto para ler a Bíblia assim, mas eu acredito que está dentro do contexto, né? Então, livro de Ruth, primeiro capítulo, a partir do verso 16, a gente vai ler só para a gente entender esse ponto de conexão da dor aqui que é importante e por que Ruth fez isso, né? Porque Ruth se conectou de forma tão grande. Disse, porém, Ruth: não me instes, a partir do verso 16, por favor, capítulo 1. Não me instes que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Elas estavam conectadas pela dor. Invariavelmente conectadas pela dor. Noemi, ela olha para o drama da existência Ruth olha para o drama da existência de Noemi e diz assim: eu não vou te deixar, de jeito nenhum que eu vou te deixar, eu te amo. Isso tinha uma razão de ser, porque o teu Deus é o meu Deus. E já que o Deus de Ruth é o Deus de Noemi, ela rompe com todas as raízes dela, com o povo dela, com as tradições dela, com a família dela, em nome de um amor maior, porque quando o Deus da gente habita o nosso coração, quando o Deus da gente se apresenta de forma pessoal, a gente não consegue ficar indiferente à dor do outro. A pergunta que eu faço a você, para hoje, que lida com pessoas em estado de dor emocional, de dor existencial, pessoas que sofrem, como é que você reage ao ver alguém sofrendo? Meu querido irmão, qual é a sua reação ao ver alguém sofrendo? Porque eu vou dizer para você como é que o mundo reage. O mundo diz assim: morreu, morreu, antes ele do que eu. Não é? Ou então diz assim: ema, 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 cada qual com seus problemas. Mas quando Deus habita o coração da gente, a gente sente a dor do outro. E um pastor bem experiente, ele me ensinou uma coisa uma vez que eu achei lindo e interessante. Ele disse: misericórdia é você sentir a dor do outro. Isso é misericórdia. Porque às vezes a gente tem uma misericórdia superficial, efêmera, rasa e extremamente fugidia. É a misericórdia que é manifestada pelo povo de Belém, né? Voltam as duas para Belém e o povo fica todo comovido. Rapaz, essa não é Noemi? Que cara é essa? Mas notou que ninguém apareceu para ajudar? Ninguém acolheu? Notou isso? Vocês já notaram que a gente tem uma pena enorme de quem mora longe?
Que a gente olha para uma notícia de refugiados de guerra na televisão e a gente diz, meu Deus, misericórdia. Mas que às vezes a tua esposa está ansiosa em casa, os teus filhos estão preocupados, o teu marido está sofrendo, o teu vizinho está sofrendo e a gente nem liga. Faz nada. Às vezes a gente levanta do banco da igreja e tem gente chorando no banco. A gente se vira e vai falar com quem a gente conhece e deixa a pessoa sofrendo. Ou terceirizar. Dizer assim, vai falar ali com o pastor, vai falar com o diácono, chama o presbítero. Meu irmão, é contigo. É contigo esse negócio aí. Ruth viu Noemi sofrendo e Ruth disse, esse negócio é comigo. Essa dor é minha. O povo de Belém viu. O povo de Belém estava lá. Estava todo mundo assistindo. Mas sabe o que é que o povo fez? Coitada de Noemi. Volta para jantar. Está precisando de alguma coisa, Noemi? Está tudo bem, Noemi? Isso é tão verdade que no outro dia Ruth vai mendigar. E elas estavam em estado de mendicância. Eram duas viúvas, uma senhora idosa, outra mais jovem, que tinha que lidar com uma pessoa em estado de depressão. Isso não é fácil. E aqui, meu irmão, você que lida com essa situação de repente na sua família, você há de convir que não é fácil. E se você de repente é essa pessoa depressiva, eu não quero que você coloque uma carga de culpa sobre os seus ombros. Mas a realidade da depressão, ela é uma coisa que suga. É esse buraco negro que draga e drena as energias de quem está perto. E as suas mesmo. E é por isso que é tão importante, se você encontra-se hoje num estado de depressão, você evitar ficar só, viu? No entanto, a gente vai ver agora que a experiência de Ruth e de Noemi apontava para isso. Porque o povo teve pena, mas não fez nada. E aí, havia uma lei na época que dizia assim que a viúva e o estrangeiro podia catar o que sobrasse da plantação. Ironicamente, eles estavam lá num período da colheita da cevada e do trigo. Todos os dois grãos serviam para fazer pão. A cevada era para fazer um pão mais para a comunidade mais pobre. Era um grão mais barato, se fazia um pão escuro, né? Pão, aquele pão preto, que é uma delícia, que eu gosto e que eu aceito convite para comer. Eu só lembro de pão australiano, com carne de hambúrguer, bastante molho e salada. Que covardia falar disso agora. Não se preocupe, você vai comprar o seu galeto. Amém, amém. Eu creio. Só para quebrar esse clima de tristeza dessa mensagem. Mas, e tinha também a colheita do trigo, que era esse pão branco, né? Que eu não vou falar para não dar mais fome. Então, lá vem Ruth catando o grão. Ela fala para Noemi, eu vou lá catar o grão. Aí Noemi, vai, tem o que fazer. Vai, minha filha. A gente já está aqui entrando no capítulo 2, viu? O livro de Ruth só tem 4 capítulos. Aí vai, tem o que fazer. Casualmente, que não é casualmente, pela soberania de Deus, Ruth acaba entrando nessa seara, nessa propriedade de um homem que se chamava Boaz. Eu não sei porquê, eu só imagino Boaz sendo um cara muito sorridente. Eu acho que Boaz era... Sabe esses senhores que são muito simpáticos, que abraçam todo mundo e beija? Eu acho que Boaz era assim, esse cabo assim, sempre
fala bem com todo mundo, né? É tanto que Boaz, ele chega na propriedade dele, vai visitar, tá todo mundo colhendo, ele chega lá e ele vai saudar os servos dele assim, dizendo assim, né, oi, tudo bom, já fez o trabalho nele, ele diz assim, o Senhor seja com vocês. Aí os servos, o Senhor, Deus te abençoe, homem, coisa boa, tá todo mundo aqui. Ó, colheita bonita. Meu irmão, você já teve a oportunidade de estar numa colheita? É um negócio que alegra, viu? Eu já tive muitas oportunidades de colher, de dividir, por experiência pessoal. E uma das coisas mais maravilhosas, eu falo isso com certo saudosismo e talvez um tom de romantismo que existe na vida do interior, é a fartura. Eita coisa boa! Era muito interessante, chegava um vizinho, um final de tarde assim, aí fazia, Leto, eu trouxe uma bananinha. Aí o caixa que o cara trazia desse tamanho. Ou então o cara fazia uma jaquinha, e trazia 4 jacas numa caixa. Gigantesca, é mole, viu? É da boa, tem que comer logo. Como é que eu como 4 jacas? Ah, não sei, isso aí é com você. Uma goiabinha. Aí trazia uma sacola assim, ó. Acelora, chegou a acelora. Aí, comida, né? Se chegasse na casa de uma pessoa do interior essa hora, vai ficar para almoçar, né? A mãe nem senta na mesa, né? A mãe fica em pé assim, do seu lado. Ixi, esse menino não come nada, né? Tome comida no seu prato e você comendo, né? Aí era assim a casa de Boaz. Chega Ruth nessa propriedade. O clima muda. É fartura, é coisa diferente. E aí, quando a gente experimenta essa fartura, e a gente é essa pessoa de Deus, que está cheia do temor de Deus, a gente vê uma pessoinha sofrendo, e aí Boaz, ele olha para os servos e diz assim, quem é aquela ali, que está mendigando? Aí o servo diz, rapaz, aquela ali é Ruth. Ela passou por uma vez, tu nem sabe. Ela aconteceu isso, está aí. Está mendigando. O que é que acontece com Boaz? O que ele faz? O que é que uma pessoa de Deus faz quando vê outra sofrendo? Ela se conecta pela dor. Ele compra a dor de Ruth. Ele diz assim, Ruth, a tua dor é a minha dor. Eu não posso ficar indiferente a essa dor. E era esse texto específico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E mais uma vez peço perdão pela demora. Eu acho que se eu tivesse uma aula de pregação aqui eu ia ser reprovado, viu? Mas que me perdoe o meu professor, mas eu tinha que contextualizar bem para a gente compreender como é que a gente faz para ajudar quem está sofrendo. O que é que Ruth estava passando, hein? O que estava acontecendo com Ruth, o coração dela? A gente às vezes vê Ruth como uma pessoa assim tão forte, né? Ajudou Noemi, descendência de Jesus. Ela era essa pessoa que fazia parte da genealogia do rei Davi. Mas tinha uma coisa no coração de Ruth que estava acontecendo, é preciso a gente saber, né? Chega o Boaz e chama Ruth. E ele chega para os servos dele, antes disso, diz assim, deixa ela bem à vontade, tá? Aqui, a gente vê isso dos versos 5 a 7, essa conversa de Boaz com os servos, e Boaz dizendo assim, olha, deixa ela bem à vontade, deixa ela pegar e pegar mesmo assim, ó, não deixa ela só pegar os grãos, não. Eu estou meio brigando com esse microfone aqui, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Eu tenho voz diferente, eu falo alto. Eu acho que está todo mundo dando para me entender, né? Então, Boaz, ele diz assim para Ruth, vai, colhe à vontade aí, Ruth. Vai lá. Mas uma coisa que é interessante é que Boaz, ele olha para Ruth e ele vê Ruth. Ele sabe que a necessidade de Ruth não era uma necessidade simplesmente física.
Ela não portava uma necessidade material simplesmente. E Boaz, ele assume a posição que é, de fato, a nossa posição enquanto irmão, enquanto pessoa que está conectado pela dor com outra pessoa. Boaz, ele visita o coração de Ruth em todo o sofrimento de Ruth. E Boaz, ele vai chamar a Ruth com todo carinho, com toda afetividade, para uma conversa. Que conversa linda. Eu quero conversar com você rapidamente sobre essa conversa. Eu quero te convidar a ler do versículo 8 ao versículo 13, do capítulo 2 agora de Ruth. Diz assim: então disse Boaz a Ruth, vê que é lindo isso. Ouve, filha minha, que carinho. Nem conhecia. Ruth provavelmente estava maltrapilha, andrajosa, fedendo, passou o dia todinho colhendo no campo, não descansou quase nada, estava amarrotada, estava suja. Meu irmão, se você já esteve num campo, você sabe que suja, você fica com cheiro de mato, você fica com aquele negócio. Mas Boaz, ele chama Ruth para perto e diz assim: ouve, filha minha. E é interessante notar essa palavra aqui, ouve. Não é simplesmente escutar, não. Mas Boaz está dizendo assim: meu amor, se abra porque eu vou lhe dizer. Preste atenção que eu estou falando para você de todo o meu coração. Te abre, Ruth. Ouve. Dá ouvido, está atenta. Não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas, isso é maravilhoso, cujas asas viesse buscar refúgio. Disse ela, preste atenção na resposta de Ruth, porque na proposta positiva dessa resposta, nas entrelinhas dessa resposta, existe uma denúncia de um coração. Tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Preste atenção no detalhe da coisa, que às vezes isso é um texto que pode passar batido, que às vezes a gente concentra lá no casamento, né, de Boaz com Ruth, e a gente esquece dessa conversa. Boaz, ele assume a posição que nós devemos assumir quando nós lidamos com alguém em estado de sofrimento. Boaz, ele assume a posição de embaixador de Deus na terra, de apresentar a Deus de forma mais pessoal a Ruth. Ele não estava a serviço dele mesmo. Nota que na conversa toda de Boaz, ele aponta para Deus, mas ao mesmo tempo ele faz um mergulho profundo na vida de Ruth, na experiência de sofrimento de Ruth, porque Ruth, ela estava ali experimentando a desconfiança, ela estava com medo. O ambiente que ela estava não era o ambiente dela, era um ambiente de insegurança total, era um ambiente que, inclusive, como todo mundo fazia o que queria em Israel, ninguém guardava ninguém, inclusive o estupro. Numa situação como essa, com alguém que não tinha parente, que não tinha quem defendesse, era comum, mas não era normal, porque não é porque uma coisa é comum que ela é normal. E Boaz entendeu esse negócio aí, e disse assim: ninguém toca nela.
Ninguém toca nela. Boaz, ele mergulha na insegurança de Ruth e diz assim: aqui você está segura, minha filha. Aqui você está segura. Você não veio buscar refúgio debaixo das asas de Deus? Pois bem, eu conheço esse Deus, eu sou embaixador dele. Você está segura aqui. Ninguém mexe com você. Ruth estava experimentando a escassez, a fome, a dor de olhar para o lado e não ter o que comer, de não saber como é que ia pagar a conta. E Boaz olha para ela e diz assim: minha filha, está com sede, bebe água. Preste atenção onde minhas servas vão. E vai atrás, bebe água, come, junta tudo que tu puder, Ruth. Vai lá, Ruth, não tem restrição, Ruth. Aqui você encontrou abastança, aqui você encontrou suprimento, Ruth. Aqui você tem dispensa, Ruth. Ruth, aqui é tua casa, Ruth. Fica à vontade, tá? Ele mergulha na dor de Ruth. Ele visita o coração de Ruth. Ele discerne o que Ruth precisa. Ele chama ela de filha. Ela tinha saído da família. Ele deu a Ruth um lugar no mundo. Para quem sofre, sabe qual é o lugar no mundo dessa pessoa? É esse banco aí. A gente tem que chamar esse povo para aqui, para essa casa, e dizer: seu lugar é na igreja. Tem um lugar que eu conheço, que você pode ir, encontrar um refúgio, e lá é a casa do teu pai, e lá você pode estar seguro, curar o coração, encontrar respostas para a vida. Meu irmão, eu falei que eu ia alternar as palavras. Se você hoje está em sofrimento e você está sentado nesse banco, eu quero dizer para você que você está no melhor lugar do mundo. Você está na casa do seu pai. Esse é o lugar de você curar o seu coração. Meu irmão, fique atento a quem sofre, porque você é um instrumento de Deus. Boaz olhou e Boaz disse: essa é a minha briga. Eu tenho que lidar com essa menina. E Boaz tudo indica que era bem mais velho do que ela. Minha filha, vem cá, minha filha. É contigo que eu quero falar. Senta aqui. Aí Ruth disse assim: oxente, eu acho que Ruth era matuta. Ruth disse assim: oxente, como é esse negócio aqui que o senhor nem me conhece? Porque na época e na cultura judaica principalmente, só se ama quem é judeu, só se ajuda quem é judeu. E olhe, na lei da barganha, viu? Na lei do Gerson. Qual é a vantagem que eu vou levar? Eu vou ter alguma parte desse negócio aí, eu vou ter alguma retribuição nesse negócio aí. Aí Ruth diz assim: mas como é a retribuição? Qual é a contrapartida? É interessante que Ruth, ela não assume uma posição de arrogância. Muitas vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela não se dá, não se deixa ajudar. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela não se permite, ela não se abre. E Ruth, ela se abre, ela se curva e diz assim: muito obrigado, viu? Meu irmão, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Se eu tivesse que dar um tema, essa mensagem seria esse. E quem propôs foi o Russell Shedd. Ele disse assim que a graça de Deus se apresenta ao homem quando esse se encontra no seu extremo. A graça de Deus se apresenta ao homem quando esse se encontra no seu extremo. Porque é exatamente quando o homem, ele abre o coração, ele mostra as suas falhas, as suas limitações, ele mostra as suas dores, a sua depressão, a sua ansiedade, o seu medo da escassez, que ele encontra a graça, que ele se abre para esse tratamento de Deus. Meu irmão, hoje é o dia de você se abrir para esse tratamento de Deus no seu coração. Preste atenção nisso. E se você hoje encontra com pessoas que precisam desse tratamento no coração, abra a despensa.
espiritual e diga assim: meu irmão, eu quero lhe apresentar um Deus. E o que Boaz ele estava apresentando a Ruth era a graça de Deus, era o tamanho de Deus, era o poder de Deus, era a majestade de Deus, era a generosidade de Deus, era o acolhimento de Deus, dizendo assim: não me importa se você não é daqui, o que me importa se você é estrangeira, vem cá, que o meu Deus ele quer te acolher. Agora Ruth, presta atenção, Ruth, no teu acolhimento. Eu acho que se Boaz fosse de fato brasileiro, ele ia ter uma forma de acolhida meio exasperada, né? Porque o brasileiro às vezes é meio assim, ele tem um rompante de hospitalidade, né? Vem uma pessoa padecendo, meu Deus, aí compra um almoço, dá aquele negócio, tira a roupa do corpo, dá para a pessoa, muito embora ele depois nunca mais queira nem ver aquela pessoa, né? Vê alguém sofrendo, aquela agonia, senta com a pessoa, abraça, beija, não sei o quê, mas depois deixa. Tem às vezes um certo superficialismo naquele negócio ali. Parece que a nossa ajuda ela tem um limite. Boaz não, Boaz disse assim: é minha irmã, é minha filha, é minha responsabilidade agora, e eu não posso terceirizar. Eu sou embaixador do meu Deus, eu conheço o meu Deus. Boaz ele conseguiu uma coisa que produz esse discernimento, que é temor do Senhor e conhecimento da palavra. Boaz ele conhecia a lei lá de Deuteronômio 24:19, conhecia a lei, perdão irmãos, eu anotei para eu não ser traído pela minha memória. Ele conhecia a lei lá de Levítico, e eu não estou achando aqui mais minha anotação, porque a minha letra é muito feia, certo? Está Levítico 19, versículo 9 e 10, que trata dessas leis de Deus que acolhiam o estrangeiro, que acolhiam a viúva. O que Boaz fez? Obedeceu a palavra, com todo temor ao Senhor, sem esperar absolutamente nada em troca, sem esperar reconhecimento de absolutamente ninguém, dando com a mão direita que a esquerda não soubesse, sem pretensão nenhuma de barganha, sem pretensão nenhuma de obter de Ruth qualquer tipo de favor, de qualquer natureza. Ele simplesmente acolhe e diz assim: filha, eu vou pensar no teu coração. E para a gente caminhar agora para esse momento final, e a gente entendendo que Boaz, como embaixador, ele mostra caráter, a vontade e o método de Deus ajudar. Ele vai visitar o coração de Ruth de forma muito pessoal. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nisso, é um conselho válido e importante. E quem deu esse conselho foi Ted Tripp, naquele livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Ele disse assim: olha, se você tem que ajudar alguém, foque no coração da pessoa. Foi o que Boaz fez. Foque no coração da pessoa. Boaz, nessa conversa, ele visita o coração de Ruth. Ele vai lá dizer para Ruth daquilo que ela precisava ouvir. Ruth precisava se sentir segura, ela precisava se sentir confortada, e ela precisava se sentir pacificada. Qual é a resposta de Ruth? O Senhor consolou o meu coração, o Senhor falou ao meu coração. Boaz, ele sai da superficialidade. Vamos pensar, para a gente terminar, 4 coisas que a gente precisa. Isso é uma proposta desse livro, tá? Estou reproduzindo só uma proposta desse livro. Só que eu achei tão válido para a gente ajudar quem sofre, e também para a gente saber ser ajudado, sabe? Porque às vezes quando a gente tá precisando de ajuda, a gente nem sabe como ser ajudado. Que esses 4 conselhos do Ted Tripp, eles são muito importantes. Ele fala assim: em primeiro lugar,
a gente não consegue ajudar ninguém se a gente não amar de fato essa pessoa. Então a gente tem que amar. E esse amor, ele só vem se a gente conseguir aliar essas duas coisas que Boaz conseguiu aliar: conhecimento da palavra e temor do Senhor. Porque tem muita gente que conhece a palavra, mas não teme a Deus, e fica indiferente. E tem muita gente que teme ao Senhor, mas não conhece a palavra, então não sabe como é que ajuda. Não sabe obedecer o que a palavra de Deus fala. Ou ajuda de menos, ou ajuda de mais. Ou mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Já conhece essa música de Luiz Gonzaga? O amor de Deus, o amor lá de 1 Coríntios 13, ele se dá a conhecer na palavra e no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Ou se você ler na NVI, é a chave que abre a sabedoria. É o temor do Senhor. Então você vai saber manifestar esse amor assim. E eu fico muito feliz porque você está aqui hoje, viu? Eu fico muito feliz porque tem um evento como esse, como Conversa, que você pode ir lá se aparelhar sobre, né? Como é que eu faço? Como é que eu lido com pessoas depressivas? Eu fico muito feliz em saber que tem muita gente inscrita no Perspectivas. Eu fico tão feliz com esse negócio porque a gente tem 4 cultos, ó, para falar sobre a palavra de Deus. Meu irmão, não farrape não, venha-se embora. Está cansado? Todo mundo está, mas priorize, porque esse conhecimento da palavra de Deus, ele ensina a gente a amar. E esse temor do Senhor é que enche o nosso coração de amor, porque esse temor do Senhor nos ensina sobre a graça. E nos ensinando sobre a graça, Ele nos ensina que nós somos produto de um Deus que cria o mundo porque Ele é feliz. E que o mundo corrompe, e que o homem corrompe toda a existência, todo o mundo. Mas que esse Deus, Ele se apresenta a gente como esse Deus de amor. E Ele enche o nosso coração de amor. E a gente entende que isso foi de graça, entende que isso foi generosidade. E a gente passa a transpirar essa generosidade. Por isso que a primeira coisa a fazer é amar. E esse amor é produto do amor de Deus primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que é o caminho. Esse é o primeiro. Qual é a segunda coisa que a gente deve fazer? Conhecer a pessoa. É o que Boaz fez. Boaz, ele não conversou propriamente com Ruth, mas ele procurou conhecer Ruth. Quem é essa? Meu irmão, se você pedir para alguém, perguntar para alguém, como é que você está? E essa pessoa disser assim, não estou nada bem, significa que você tem a responsabilidade de saber como é que a pessoa está. Talvez seja uma pessoa que já falou a mesma coisa para você 10 milhões de vezes. Faz assim, continua conversando com essa pessoa e pedindo a Deus discernimento. Porque quando você ama e ao mesmo tempo você vai conversando com essa pessoa, você vai tendo discernimento, como o Boaz teve, de saber o que é que fala. Entende? Você não precisa ser um terapeuta, um coach. É coach que fala, né? É assim que fala. Muito obrigado por caçoar de mim. Isso é bullying, né? Não precisa ser nenhum coach. Não precisa ser... É coach que fala? Eu não sei como é que fala. Faz muito tempo que eu vim dos Estados Unidos. Eu não sei mais falar inglês. Sei lá. Você não precisa ser um técnico. Você só precisa estar lá com a pessoa. Esteja lá. Preste atenção no como a pessoa fala. Olha a pessoa nos olhos. Vê a pessoa. Depois disso, aí você pensa em fazer ou falar. Entenda, isso não é um passo a passo. Isso está até lá no livro também. Isso não é um passo a passo. Isso são 4 elementos, 4 aspectos, 4 características que devem estar sempre na mente, no coração de quem está disposto a ajudar. Por outro lado, se você precisa de ajuda, meu irmão, saiba disso. Você não está sozinho no mundo. Se você tem esse conhecimento de Deus, saiba e tenha fé em Deus. Alguém vai aparecer para lhe ajudar.
Alguém vai aparecer, meu irmão. E quando essa pessoa aparecer, se abra, fale. E em você falando, pode ser que você constate para você mesmo que aquilo que você achava que precisava, necessariamente você não precisa. Né? Você precisava de outra coisa. E eu não vou gastar tempo aqui com exemplos, mas pensa direitinho, que talvez você já tenha passado por isso. Eu jurava que eu precisava de uma coisa e eu nem precisava. Eu precisava de outra coisa. E eu, às vezes, só preciso desabafar. Já aconteceu tanto isso comigo. Como pastor? A pessoa diz assim, pastor, eu estou com um problema e tal. Senta aqui, me conta. Aí a pessoa fala. Depois que ela fala, ela faz. Muito obrigado, o senhor me ajudou muito. Eu não fiz nada, eu não disse nada, não falei nada. Mas a pessoa só precisava falar. Botou para fora. Então se dê a conhecer, fala. Isso é a beleza da igreja. Isso é o laço de quem é conectado com a dor. É ser irmão. A gente tem que ser irmão assim, gente. Fala, meu irmão, pode contar comigo. Tem pequeno grupo, tem grupo de oração, vai lá. A Bíblia fala lá em Tessalonicenses, apacentai uns aos outros, toma conta um do outro. Né? Não tem essa síndrome de Caim, não, que pergunta, eu sou tutor do meu irmão? E eu imagino Deus respondendo, era para ser, era para tomar conta do seu irmão. Tomar conta, preste atenção um no outro. Sabe o que é que isso vai resultar? Terminou, já viu meu tempo, terminou, prometo que eu estou terminando. Sabe o que é que isso vai terminar? Eu sou péssimo como pastor formal, não é? Eu acho tão bonito uma pessoa elegante, eu não consigo ser assim. Mas sabe o que é que isso vai construir aqui? Um ambiente seguro. A pessoa sabe que vai vir, vai ser bem acolhida. A pessoa sabe que vai vir, vai encontrar uma comunidade viva. E aquilo que você pensava que ia arrancar de você um pedaço, que ia ajudar o outro, vai te fortalecer, como fortaleceu Boaz, como fortaleceu Ruth, como fortaleceu Noemi no final das contas. Que no final das contas, lá atrás, as pessoas que iriam ou deveriam se compadecer de Noemi olharam para ela e disseram assim, olha aí, ó, tu tem uma nora que vale mais do que 10 filhos. Noemi, tu te encontrasse na tua nora. Quando a gente está junto, conectado pela dor, a gente é forte. Porque é na fraqueza que nós somos fortes. É assim. Você está experimentando fraqueza na sua família. A crise familiar bateu. Deixa eu lhe dar um conselho de irmão e amigo. Com todo o carinho do meu coração. Não se afaste um do outro. Não é o caminho. Bateu uma crise, meu irmão, minha irmã, resolva o problema, se possível, antes de dormir, né? Porque senão você está enfraquecendo a sua casa. Meu irmão, você está vendo um abismo se formar entre você e seus filhos, cuida lá, porque você está enfraquecendo a sua casa. Apesar de você achar que está vencendo uma briga, você pode estar perdendo a guerra, viu? Eu já ouvi de alguém, uma terceira pessoa dizer assim, eu nunca perdi uma discussão, mas você pode estar perdendo o seu casamento. Então tenha cuidado, meu irmão. Se você se acha tão forte, tão autossuficiente, porque você pode estar cavando a base da sua ruína. Uma das maiores experiências que as pessoas têm hoje é da solidão. As pessoas procuram nas redes sociais e não acham companhia. As pessoas procuram nos relacionamentos e não acham. Mas sabe quando é que a solidão acaba? Não é quando você busca companhia, é quando você oferece a sua.
você oferece seu coração. Você se dá sem medo. Porque se você entendeu a graça de Deus, e Deus ele está te fazendo generoso, você se conecta pela dor. Mas a força do Senhor que habita o teu coração suplanta a dor. E quando é que isso vai acontecer, meu irmão? Quando a gente chegar no extremo da gente. E a gente tiver a oportunidade de Deus de mostrar e de receber a graça dEle. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou morrendo de fome aqui, mas eu poderia conversar com vocês o dia todinho sobre isso, sabia? Mas vamos orar, né? Espere em Deus que essa mensagem ela é tão simples assim, mas que ela fique no coração. Se conecte pela dor, meu irmão. Seja o auxílio. Seja a força do Senhor. E para isso eu quero te convidar a fazer uma coisa. Você conhece alguém hoje que está em sofrimento? Deixa eu te convidar a orar por essa pessoa agora. Posso fazer esse convite para você? Em alguns poucos segundos de oração silenciosa, eu vou te convidar a dizer assim: Deus, eu lembrei de fulano agora, talvez um parente seu, talvez um filho, talvez uma filha, sua esposa, alguém que você conheceu essa semana de repente. Mas ora por essa pessoa, se conecta aí, pede a Deus sabedoria, faz isso agora. Deus, a gente está aqui reunido, Senhor, na Tua casa. E a gente tem tão pouco tempo, Pai, para falar de um tema tão importante, Senhor. A gente nem sabe falar, né? Nem sabe ter a eloquência que o Teu Espírito Santo tem. Mas, Deus, faz com que essa mensagem tão simples sirva para o nosso coração como um chamado de atenção para quem nós somos nesse mundo, e nós somos Teus embaixadores, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, que nós somos alvo da Tua graça, alvo do Teu amor. E eu quero te pedir de forma muito específica, Deus, se hoje nessa manhã tem gente aqui ansiosa, se hoje aqui tem gente que está experimentando a escassez, se hoje tem gente aqui que está experimentando a depressão, se hoje tem gente aqui que está experimentando a solidão, Deus, eu quero te pedir de forma muito pessoal que o Senhor traga um fortalecimento, assim, Deus, da Tua palavra, Pai. E que o Senhor encha o nosso coração dessa Tua palavra. Que o Senhor encha o nosso coração dessa abundância, dessa generosidade, da Tua graça. Porque onde havia o pecado, superabunda a graça, Deus. E essa coisa transbordante que faz fluir de dentro de nós rios de água viva, Deus. E que se encontra no coração de cada um de nós. E que encontra com o deserto do coração de outras pessoas. E molha, Deus, e faz desse jardim, Pai, desse coração um jardim maravilhoso, Deus, de gente que encontra com filhos Teus. Ao mesmo tempo, Deus, sara as nossas dores, Pai, as nossas angústias, sara o passado, Deus, que às vezes a gente carrega e arrasta durante a vida inteira e nem percebe. Sara, Deus, pessoas que carregam um passado aqui, Deus, de abuso às vezes, de maltratos, de abandono, de solidão. Vem sarar corações aqui, Deus, e mostrar que a Tua graça é melhor que a vida. Que na Tua graça encontramos a vida. Nos ajuda, Deus, a abrir nosso coração
para receber, como servos teus, em toda humildade, em todo quebrantamento, essa bênção que é receber ajuda, que é se sentir abraçado, que é se sentir acolhido. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Que o Senhor seja conosco, Pai, em tudo que nós fizermos, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.